Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro e no vídeo de hoje a gente vai falar da derrota do Cruzeiro. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro e no vídeo de hoje a gente vai falar de mais um tropeço do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Galera, infelizmente o resultado não foi aquilo que a gente esperava, né? O Cruzeiro veio aí bons dias aí de data FIFA para treinamento, a torcida esperava uma evolução e na prática não foi o que aconteceu, tá bom? Galera, como vocês podem ver aí pelo título do vídeo, né, eu acho que a gente precisa começar a aceitar que o time do Cruzeiro é pior do que a gente acha que ele é, tá bom? Eu já tenho falado sobre isso há algumas semanas, principalmente lá no canal do Samuel Venâncio, porque eu acho que alguns jogos ali deram uma impressão de que esse time era melhor do que ele realmente era, tá? Eu posso citar aí o jogo do Clássico, o jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Bragantino também, mas a verdade é que o Cruzeiro, antes dos reforços, né, era um time de jogadores medianos e com o Matheus Pereira e o William, né? Então você tinha ali dois jogadores que são de fato acima da média e de resto jogadores medianos, né? E isso causou uma impressão de que talvez esse time, esse elenco, né, fosse melhor do que era até por causa dos resultados, né? E quando vieram os reforços, a gente pensou assim, pô, daqui para frente vai melhorar, né? Só que na verdade, aquele time estava performando muito acima do que o esperado e o normal era a queda de rendimento, que foi o que aconteceu. E os reforços, em teoria, seria para reforçar o time que já era ruim, não para melhorar algo que era supostamente bom, tá? Então, galera, eu tenho essa percepção assim muito clara de que o Cruzeiro é um time de jogadores medianos, tá? Você tem ali o Cássio, o William, o Matheus Henrique e o Matheus Pereira, que são jogadores diferentes, tá? Jogadores de prateleiras diferentes, são jogadores diferenciados. E a partir disso você tá cheio de jogadores ali, uns promissores, né? Medianos não quer dizer que é algo ruim, tá? É algo que tá na média. Ali, nesses medianos, você vão ter os jogadores que não vão evoluir mais, como, por exemplo, o Matheus Vital, né? Ou talvez o Marlon, por exemplo, também um jogador mediano que não tem mais espaço para evolução, a não ser que para ele jogar mais do que ele joga, ele teria que entrar numa boa fase, igual foi no ano passado. Não estou falando que o Vital e o Marlon são do mesmo nível, não, tá? Só estou falando que são jogadores que não tem mais para onde evoluir, né? São jogadores que já estão formados. E ali você tem outros jogadores, como por exemplo o Caio Jorge, que é um jogador que tem feito gols, ajudado, né? Mas é um jogador em formação. O Gabriel Veron é um jogador em formação. O Barreal também é um jogador novo e também um atleta em formação. Acabou de fazer 24 anos, né? Mas não é um cara que vai resolver jogos para o Cruzeiro. Você tem o Lautaro Dias, que já é um jogador também que não tem mais para onde evoluir ali. No máximo, ele pode entrar numa boa fase e ajudar. Todos esses jogadores que eu citei, com exceção dos quatro ali, que é Cássio, Matheus Henrique, William e Matheus Pereira, esses são jogadores que são a base do time do ano que vem. Todos os outros são reservas, deveriam ser reservas, tá? E aqui eu vou falar, não vou poupar ninguém, porque são jogadores que bem ou mal, por exemplo, você tem ali na lateral esquerda o Kaique, né? Então se você tem dois jogadores do mesmo nível, só que um é mais jovem e tem potencial de revenda, você prioriza o jogador mais jovem. Não é como se tivesse muitos jogadores aí também no mercado lateral esquerda, a gente não vai conseguir nada muito melhor do que o que a gente tem hoje, não. Só que, por exemplo, no ataque, cara, não dá para economizar. O Cruzeiro precisa de jogadores que ganham jogos, tá? Igual ontem, nem sei se foi o caso de falar que a gente perdeu tantos gols assim, não, porque a gente deu 3 chutes no gol, né? E fez 2, um foi anulado. E, na minha opinião, corretamente anulado. Eu só acho que o VAR, ele deve funcionar para erros claros e óbvios. Esse não foi um erro claro e óbvio, né? O protocolo não foi seguido, mas realmente o Vidalba, ele de certa forma, ele atrapalha o jogador, ele tá impedido e participa do lance. Eu sei que a gente pode falar assim, se fosse o contrário, dariam essa falta? Não sei, eu acho que não, mas é falta, é uma interferência, né? Mas não acho que deveria ser um lance de VAR, era um lance para o juiz ter acertado dentro de campo. E o VAR é para o
que no Brasil, o VAR no Brasil funciona da seguinte forma: os caras estão reapitando o jogo, né? Eles estão meio que saindo fora, tentando sair fora das polêmicas aí. Falando da partida, eu não vi muita evolução assim por parte do Cruzeiro. A gente tem que considerar também que o Bahia é um time mais ou menos do mesmo nível que o Cruzeiro hoje, inclusive está bem próximo da tabela, então não seria um jogo que o Cruzeiro ia sobrar, sem ilusão, e até porque, igual eu falei, o time nosso não é tão bom quanto a gente pensa que é, e então foi um resultado normal, assim, porque é um time que é do mesmo nível que o nosso, né? Estava até desfalcado ali de um grande jogador, o Caio Alexandre, do Cruzeiro, do Matheus Henrique. A minha O que eu queria passar para vocês nesse vídeo é o seguinte, cara. O Cruzeiro, para voltar para Libertadores, né? Já tinha falado isso lá na Samuca TV. Vai depender de duas noites mágicas, né? Quando eu falo noites, não necessariamente noites, porque a final começa às 5 horas, se não me engano. Mas assim, o Cruzeiro vai depender de 2 dias bons na Sul-Americana, que é o primeiro jogo da semifinal, para fazer o resultado e segurar lá na Argentina e fazer uma boa final. A gente vê, por exemplo, o Corinthians ganhando uma força aí nessa reta final. Tem jogadores no ataque ali, na fase final de ataque, bem melhores que o nosso, né? O Yuri Alberto, que eu sei que muita gente não gosta, mas que tá entregando gol. Tem o Memphis Depay, que dispensa comentários. Tem o Thales Magno, que nos últimos 6 jogos aí tá com, se não me engano, 7 participações para gol. São jogadores em boa fase, né? O Yuri Alberto fazendo gol, ainda tem o Garro, o Coronado. Então, assim, o Corinthians tem peças melhores que a do Cruzeiro, apesar de ser um time que tá brigando para não cair. Isso acontece, tá? O Cruzeiro de 2019 também não era um time para brigar para cair, brigou e caiu, né? Então, assim, isso não quer dizer muita coisa. Então, mas assim, galera, não é que eu tô falando pra desistir nem nada, eu só tô mandando a real. O time não é tão bom igual a gente pensa que é, e não vai dominar os jogos, e principalmente contra adversários que são do mesmo nível, né? Eu acho que o Diniz pode fazer melhor. Eu não acho que a culpa é do Diniz, tá? O Diniz pegou o carro aí em movimento, com um elenco que ele não montou. O trabalho do Diniz é pro ano que vem, 2025. Já começou a pedir seus jogadores ali, pediu o Christian, jogadores que ele confia, que ele tem uma certa expectativa. Então, o trabalho do Diniz é pro ano que vem. O que ele tá tentando fazer aqui é cumprir o objetivo ali, que é ir para Libertadores, tá? Só que pensando, o Cruzeiro tem muitas contratações para fazer, cara. Se você, eu falei que a gente tem 4 jogadores que, em teoria, seriam titulares, né? Que são diferentes. Eu acrescentaria ali também o Wallace, né? Então você teria 5 jogadores titulares. Você tem que ter mais 6. Você precisa contratar mais 6 jogadores de um ótimo nível para fazer um time, um 11 decente, para fazer um 11 competitivo. E aí, a partir disso, esses jogadores que a gente tem hoje titular vão fazer parte do elenco, né? E aí você vai precisar de mais uma outra janela para você qualificar o banco. Então você tem essa janela e talvez a do meio do ano, pegando algumas oportunidades de mercado, e a do final do ano que vem. Então ainda falta, o trabalho ainda é longo, tá? E o Alexandre Matos vai ter que começar pelo ataque, porque eu acho que hoje não existe trabalho que resista a um ataque que não faça gols, tá? O Cruzeiro precisa de um jogador que vai entregar gols ali. Quando o sistema não funcionar, quando o dia for ruim, precisa de um cara que põe a bola para dentro do gol. Então é a prioridade máxima. Depois as pontas, ele precisa de um centroavante de pontas. Então, só no ataque ali você precisa de 3 jogadores bem diferentes, né? De bem acima da média. Mas eu, assim, não fiquei frustrado com o jogo, porque, igual eu falei, eu não esperava muita coisa diferente disso, com base no elenco que a gente tem. Se vocês olharem para o elenco que a gente tem, vocês vão ver que a posição que o Cruzeiro está na tabela hoje corresponde ao que a gente tem mesmo, e aquele bom começo de campeonato ali foi muito importante para a gente hoje estar sonhando com alguma coisa, com uma Libertadores, para a gente poder chegar ali numa final do Sul-Americana e ganhar um título, que seria, assim, espetacular, cara. É para ir para Praça 7, beber pra caramba, comemorar muito mesmo, porque é um time bem, bem, bem limitado. Galera, pelo vídeo de hoje é só. Deixa seu like aí, se você quiser virar membro do canal, vira, se inscreve, ativa o sininho, beleza? Um abraço e até a próxima.